Bom, pessoal, dadaísmo e arte conceitual. Gente, em 1916, os artistas e agitadores culturais, eles fundam o Cabaré Voltaire, né, que era um lugar onde aconteciam manifestações políticas, artísticas, né? Então o pessoal se reunia nesse cabaré, né, lá em Zurique, na Suíça, e a maioria desses artistas e desses pensadores que se reuniam lá, eles eram refugiados com tendências anarquistas, né? E dentre esse pessoal todo, a gente tinha escritores, pintores, poetas, tá? E eles se reuniram ali para inaugurar uma nova manifestação de arte, para pensar um novo conceito do que é arte, do que é belo, né? Lembrando aí que a gente está num período entre guerras, né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então a sociedade está bastante abalada, né? São muitas mortes, né? Isso mexe com a cabeça das pessoas, com a forma com a qual elas veem, elas enxergam a sociedade e a si mesmas, né? Então esse pessoal ali se reuniu para tentar pensar novos conceitos, novos rumos para a arte. Tá? Então, nesse contexto, né, o poeta romeno Tristan Tzara, ele cria o movimento dadaísta ali em meados da Primeira Guerra Mundial, junto com outros artistas, tá? E essa proposta de arte é uma proposta irreverente, espontânea, né? Pautada na irracionalidade, na ironia, na liberdade, também no absurdo e no pessimismo, né? Lembrando, né, que ali a gente tem outras vanguardas acontecendo, né? Que a gente já está conversando sobre as demais vanguardas, mas até o momento ainda, o que os mais conservadores consideravam arte? Consideravam beleza, né? A gente ainda tinha um clássico, um acadêmico ainda muito enraizado na visão dessa elite intelectual, né? Então, os dadaístas, eles criam esse movimento no intuito de mudar a percepção do que é arte, né? Então, é uma coisa mais relacionada ao irracional, ao espontâneo, ao absurdo, tá? No caso do pessimismo, é devido à guerra, tá? E ao mesmo tempo ao consumismo, né? Porque o dadaísmo ele vai fazer uma crítica a essa sociedade burguesa e consumista, né? Bom, o intuito principal era chocar essa burguesia da época, né? Era criticar essa arte tradicional, criticar a guerra e, consequentemente, criticar o sistema e também o capitalismo, né? Então, quais são as principais características do dadaísmo, né? Vai ser um rompimento com essa arte tradicional e clássica, né? Um espírito vanguardista e de protesto, uma arte espontânea, uma arte improvisada, uma arte irreverente, né? Vai estar muito relacionada também ao anarquismo e ao niilismo, tá? Vai buscar o caos e a desordem, vai ter um teor, né? Uma pegada meio ilógica e irracional, tá? Inclusive, muitos surrealistas, eles vêm do dadaísmo, né? E vai ter um caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, né? Reforçando devido a esse período entre guerras bem complicado, né? O pessoal se reuniam para fazer algumas performances, né? Lembrando aí que na história da arte a gente ainda não tinha essa vertente artística com necessariamente com este nome performance. Isso vai começar a acontecer na década de 60 em diante, mas a gente tem aí meio que um ancestral da performance, né? Um avô da performance, que era o pessoal se reunindo ali com influência inclusive da Bauhaus, né, a escola alemã de design e arquitetura, né? Então, com essa influência dessa dança moderna, esse teatro pós-moderno também, então o pessoal eles costumavam se reunir com roupas extravagantes, né? Com falas e poemas fora de lógica, ok? Né? Então a gente vai ter também uma aversão à guerra e aos valores burgueses, uma rejeição ao nacionalismo e ao materialismo, né? E uma crítica ao consumismo e ao capitalismo. Então, meio que o dadaísmo, ele vai na contramão do que o futurismo pregava e idolatrava, né? Bom, pessoal, o dadaísmo ele vai ser considerado esse movimento aí anti-arte e anti-estético. Por quê? Porque está questionando a arte imposta até então. Está buscando o caos, está buscando a imperfeição.
E daí, pessoal, vai surgir um cara, né, chamado Marcel Duchamp, que ele vai criar um conceito, né, chamado ready-made. O que que significa isso, né? Significa já pronto, algo que você pega pronto e introduz em outro contexto. Então, o Marcel Duchamp ele vai criar esse termo para designar um objeto, né, que ele se apropria desse objeto. Então, o dadaísmo ele vai trabalhar muito com a ressignificação de objetos, né? Então, ele pega um objeto que já tem uma função determinada e coloca, introduz num contexto artístico, né? Como uma forma mesmo de debochar e de criticar, né? Então, vão ser esses objetos já prontos da indústria, né? Produzidos em escala industrial, de uso cotidiano, corriqueiro, colocado ali num contexto de arte. E também, devido a isso, vai surgir o que a gente chama de arte conceitual. Né? O que que é arte conceitual? É quando o que importa é o conceito, é a ideia, não necessariamente o objeto em si, tá? Então eu trouxe como exemplo para vocês o urinol, né? Ele pega um mictório e introduz ali num contexto artístico, né? Nomeia como a fonte, né? Assina ali com o pseudônimo dele, né? E a partir daquele momento, este urinol se torna arte, né? Aí vocês podem me questionar, Cláudia, mas isso eu acho meio ridículo, meio, né? O Marcel Duchamp estava meio que viajando demais, você não acha? Sim, eu acho, mas essa era justamente a intenção dele. Era questionar, era provocar, era debochar, certo? Então, a arte conceitual ela surge como essa vanguarda artística moderna e contemporânea, né? Que vai surgir nos anos 60 e 70, ou seja, já estamos aí transitando da primeira metade do século XX para a segunda metade, né, vai surgir na Europa e nos Estados Unidos. E como o próprio nome indica, né, é uma expressão artística mais pautada nos conceitos, nas reflexões, nas ideias, em detrimento da própria estética, ou seja, da aparência da arte. Então, o que importa não é o objeto em si, mas sim a ideia, o conceito, tá? Então, nesse tipo de arte, que é a arte conceitual, importa muito mais a atitude mental, né, do que o que você está vendo enquanto material, enquanto coisa, tá? Em outras palavras, né, a arte conceitual ela é uma arte-ideia, em detrimento da arte visual, tá? Pessoal, então o principal material da arte conceitual é a linguagem, ou seja, a mensagem que você quer passar. Então, diante disso, os artistas conceituais eles vão se preocupar em criar reflexões visuais para os seus espectadores, tá? Um outro exemplo bem legal é quando o Duchamp ele reproduz a Mona Lisa e acrescenta nela um cavanhaque e um bigodinho, né? Ele coloca ali algumas iniciais que, se mencionadas em francês, soa como algo semelhante a ela tem o rabo quente. Ou seja, ele está fazendo uma provocação. Ele, ao mesmo tempo em que ele satiriza a Mona Lisa, ele também erotiza, né? E ele se apropria, mais uma vez, porque a Mona Lisa é algo já pronto. Ele se apropria da imagem de algo já pronto e acrescenta alguns detalhes, dando ali o toque especial dele, colocando ali a mão dele, né? Bom, pessoal, esse termo que a gente vai chamar de arte conceitual, ele vai ser utilizado a primeira vez pelo filósofo Henry Flint, em 1961, durante algumas práticas do grupo Fluxus, né? Esse grupo Fluxus foi um grupo artístico bastante famoso, formado ali por escritores, por dançarinos, por pintores, enfim, diversos artistas e pensadores, eles vão se reunir, inclusive alguns músicos, né? E eles vão ter ali o seu momento mais ativo ali na década de 60 e 70, né? Onde eles vão realizar várias apresentações e performances, né? Eu trouxe aqui como exemplo uma e três cadeiras do Joseph Cuzet, né? Onde ele coloca uma cadeira propriamente dita, ou seja, ele se apropria de um objeto de uso cotidiano. Ele acrescenta também a fotografia de uma cadeira e a definição no dicionário do que é uma cadeira, né? Então, quando ele faz isso, ele está propondo uma reflexão: o que de fato é uma cadeira, né? Como se usa uma cadeira? Pode parecer uma coisa bobinha, né? Logo de início,
Mas nesse momento o que importa é a reflexão e não o objeto em si, tá? Como exemplo de integrantes do grupo Fluxo, eu trouxe também o Piero Manzoni, né, onde ele vai ali realizar a obra Merda de Artista, onde ele coloca as próprias fezes dele em várias latinhas, né, cada uma num idioma, com o intuito também de provocação, ok? Cildo Meirelles, artista brasileiro, né? Essa obra eu gosto bastante, onde ele introduz algumas mensagens nas latinhas de Coca-Cola, né? Nas garrafinhas, perdão. E só é possível você ler o que está escrito quando a garrafinha está cheia, né? Então, essa obra eu acho bastante interessante, né? Seríamos nós, essas garrafinhas, às vezes cheios, às vezes vazios, né? Ou não importa, na verdade, o que importa é só a mensagem mesmo, não necessariamente o objeto. E aqui ele está fazendo uma espécie de read-made também, porque ele se apropria da garrafa de Coca-Cola, que é um objeto de uso cotidiano de inúmeras pessoas, né? A própria Coca-Cola é um dos grandes símbolos do capitalismo, né? E um excelente exemplo aí de integrante do grupo Fluxos é a Yoko Ono, né? Que eu acho meio injusto a gente lembrar dela somente como viúva do John Lennon, né? Porque ela foi e é até hoje uma excelente artista, performer, né? Artista conceitual, né? Ela propõe inúmeras reflexões nas obras dela, né? E eu finalizo aí com o John Cage, onde ele tem uma performance chamada 4:33, que eu vou colocar aqui na descrição da aula para vocês. Tá? John Cage, músico, compositor. Então, a arte conceitual, ela vai trazer reflexão, deboche, ironia, irreverência, improviso, tá? Então, o dadaísmo ele é considerado o precursor da arte visual. E assim a gente transita da primeira para a segunda metade do século XX. A gente começa a sair do que a gente chama de arte moderna e entra na arte pós-moderna, ok?